Olá, fera! Eu sou a professora Alice Andrade e hoje eu vou dar início a uma série de vídeos para a gente trabalhar a redação. E o nosso foco vai ser a redação do Enem. Vamos lá? Então, para tratar de redação, nós vamos especificar exatamente o gênero textual que a gente chama de redação escolar ou dissertação, ou texto do tipo dissertativo argumentativo. Então vamos lá. Por que que essa redação escolar, essa redação que é solicitada para o candidato no Enem, por que que ele é um texto dissertativo e argumentativo ao mesmo tempo? Vamos entender. O texto ele é dissertativo porque ele vai exigir que o candidato exponha o que ele sabe sobre aquele assunto, esclarecendo todas as questões que envolvem aquela temática sugerida. Além de informar, ele também vai formar a opinião do leitor. Então, é um texto que tem a finalidade de persuadir, de convencer o interlocutor de sua opinião, ou mesmo fazer com que a sua hipótese seja aceita como válida. Lembrando que persuadir não é simplesmente convencer, mas convencer através de argumentos racionais. Então, no texto dissertativo argumentativo, a hipótese levantada, ela vai receber o nome de tese. E os argumentos vão ser aquelas provas que o candidato vai trazer para justificar aquela opinião que ele explanou na tese. Em resumo, tese é a hipótese que você está lançando no texto, é a sua opinião sobre o tema. E os argumentos são todas aquelas provas que você vai conseguir reunir para convencer o leitor de que a sua opinião ela é verdadeira. Então, quer dizer, professora, que para eu começar minha redação, eu tenho que primeiro formular uma hipótese, não é isso? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa entender o que é uma hipótese, né? Ela pode ser uma suposição, uma especulação, uma formulação provisória, né, com intenções de ser posteriormente demonstrada ou verificada, constituindo uma suposição admissível. O que é que significa isso? Uma hipótese, ela é uma teoria que eu estou lançando na minha redação e que eu vou passar a redação toda comprovando que ela é uma teoria verdadeira, né? Isso é a hipótese, isso é que se traduz em uma tese que vai constar na sua introdução na redação, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Aqui é uma suposição bem simples, né? Só para a gente entender o que é a ideia dessa tese. Se alguém chega para você e diz, ó, vai chover hoje, certo? Que argumentos essa pessoa pode utilizar para convencer você de que de fato vai chover? Pode ser que chova, é provável que chova, né? Ele pode dizer que a umidade está grande, né? Está alta a umidade do ar. Ele pode dizer que o tempo fechou, que as nuvens estão densas, que aquele joelho operado começou a doer mais do que o normal. Então, são ideias que ele traz para reforçar aquela teoria que ele lançou, ok? Vamos lá. Então, para a gente construir, para a gente produzir um texto dissertativo argumentativo, a gente vai ter que prestar atenção nessa estrutura que todo texto dissertativo argumentativo tem que seguir, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. São as três partes do texto, tá? E o que é que vai ter na minha introdução? Um parágrafo único, 2 a 3 períodos apenas, composto pela tese e aquela delimitação do problema. O que é essa delimitação do problema? Quando a gente foca na redação do Enem, a gente tem que ter em mente que a frase temática do Enem, ela sempre vai trazer um problema social para ser trabalhado. Então, a gente olha para o tema, a gente lê, a gente interpreta aquela frase, pensando qual o problema que existe por trás disso, né? Então, esse problema a gente vai delimitar, a gente vai contextualizar na introdução. É um texto imenso essa introdução, professora? Não, apenas um parágrafo. E ali você traz 2 a 3 ideias
que você vai trabalhar ao longo do seu desenvolvimento. Pode ser de 2 ou 3 parágrafos, mas o ideal é sempre a gente ficar ali em 2, tá, gente? Quando a gente parte para escrever 3 parágrafos de desenvolvimento, a gente corre um risco grande de ser muito repetitivo, e isso atrapalha na fluidez de leitura do seu texto, ok? Então, um texto de 2 a 3 parágrafos, o ideal 2, composto pelos argumentos que vão sustentar essa tese que você lançou aqui na introdução. Para deixar o texto mais amarradinho ainda, na conclusão, a gente vai ter também um único parágrafo, né? Que aí pode ser um pouquinho maior do que a nossa introdução, 3 a 4 períodos. E ele vai trazer um fechamento dessas ideias que você abriu na introdução, desenvolveu aqui na segunda parte do texto e vai trazer um fechamento para essas ideias defendidas. Isso é o que vai conferir ao teu texto o que a gente chama de unidade textual, que é fundamental para organizar o teu texto, certo? Um adendo aqui com relação à conclusão é que na redação do Enem há uma exigência que, além desse fechamento, você traga uma proposta de intervenção. E o que é essa proposta de intervenção? Nada mais é do que uma solução possível para aquele problema que você trouxe na introdução. Em outros vídeos posteriores, a gente vai trabalhar mais especificamente este modelo de conclusão da redação do Enem.